Vocês viram que o meu computador ele tá sofrendo. Bom dia, agora sim está gravando. Bom dia oficialmente para todo mundo que está aqui conectado. E eu não vou ler o nome de quem está aqui agora, eu vou deixar para ler no final, que é a minha chamada. Tá certo. Então, gente, eu vou passar alguns recados rapidinhos para vocês, para a gente ir direto para nossa aula, para que a gente não atrase. A primeira sobre o nosso horário de atendimento, falamos semana passada, terça-feira, 4h30 da tarde. Mas é o seguinte, galera, eu não vou ficar conectado esperando vocês. Você precisa me mandar um e-mail, me mandar uma mensagem, que seja meia hora antes. Decidiu meia hora antes, manda um e-mail, mensagem, né, no Instagram, manda um direct, sem problema nenhum. Eu vou estar dando aula até as 4h30, eu já vejo, já entro lá no e-mail e me conecto. Por que eu não vou ficar conectado? Porque eu sei que raramente vocês entram, né? E o que acontece? Quando eu fico logado aqui com o Classroom aberto, no Meeting, dentro do Meeting, cara, isso exige muita memória do meu computador, isso trava a minha internet, então impossibilita de eu fazer outras coisas que eu poderia estar fazendo. E eu sempre que a gente termina a aula, vou estar terminando a aula, tem que lançar a chamada, pegar material, postar material, blá, 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 vocês sabem como é. Tá? Então, eu não vou ficar conectado. Se você tiver uma dúvida, eu falo, professor, terça-feira eu vou entrar. E se você não pode terça-feira nesse horário, porque você trabalha, sei lá o que você faz da vida, por alguma razão muito especial, você precisa ter uma conversa comigo, a gente pode marcar um outro horário, inclusive. Tá bom? Outra coisa, assim, sobre as atividades que a gente precisa postar, as atividades para cômputo de presença, né? Semana passada eu postei uma atividade que era um vídeo, tá? Então, alguém me perguntou lá, o professor precisa copiar os exercícios que você passou, tirar uma foto e mandar para você? Não, essas atividades você não precisa mandar nada para mim. Nenhuma dessas atividades que são ATPs. Inclusive essa que eu vou mandar hoje, são 3 exercícios que tu tem que fazer, tá? E marcar lá como concluído. Se tu mandar para mim, beleza, pode mandar. Eu não vou corrigir, a menos que você queira, que você me peça, a menos que eu, né, quando esgotar o prazo, eu posso mandar para vocês o gabarito da atividade, ou mais ainda, eu posso mandar a resolução. Posso resolver, crio um PDF e mando para vocês. É só vocês me disserem o que vocês querem, tá? Eu não vou corrigir, porque não é uma atividade que vale nota. Você entregou, você tem a presença. Se você não entregou, você não tem presença. Isto posto, eu quero puxar a orelha de quem ainda não entregou a atividade da semana passada, que era assistir a aulinha lá, pô. É só assistir, bicho. Assistiu e dá o concluído lá. Só tem 14 que entregou. O prazo era ontem, né? Se eu fosse rigoroso, eu tinha dado a presença e dado falta para um monte de gente. Vocês iam perder uma presença por causa de assistir a aula, tá? Bom, a partir de agora eu vou postar essas atividades, vamos fazer um combinado aqui, e é um combinado para te ajudar a se organizar. Eu vou postar essas atividades com uma data de 15 dias para entregar. Então a de hoje, que eu vou postar quando acabar o encontro, você tem 15 dias para entregar, tá bom? Em 15 dias eu vou fazer a chamada dessa aula de hoje, do encontro assíncrono, não do síncrono, né? Talvez ainda esteja um pouco confuso para vocês. Nós temos o encontro síncrono até as 10 e das 10 às 10h45 tem essa outra aula que é assíncrona. Eu vou fazer a chamada dessa aula de hoje daqui 15 dias. E eu vou bloquear a entrega da atividade daqui 15 dias. Então, se você não entregou em 15 dias, você não fez, você tem falta. Por quê? Porque senão, cara, você precisa se organizar. Você precisa entender que tem esse fluxo todo aí. Tá bom? Então é uma atividade que não vai haver correção, eu não vou dar nota, eu não vou dizer o que você acertou, o que você errou. Vocês me dizem o que vocês preferem, posso mandar o gabarito depois, eu posso mandar a resolução para vocês conferirem, olharem, baixarem, né? Eu faço, resolvo bonitinho, mando o PDF para vocês. Eu acho que é isso. E galera, olha, é o seguinte, vocês precisam ter, como eu estava dizendo antes aqui, a sua participação no assíncrono vai ser muito importante. Muito importante. Fazer as coisas, assistir o que tem para assistir, né? Então, mandei a aula da semana passada lá para vocês assistirem, resolução de 4 exercícios. Ah, professor, não entendi o conteúdo. Tudo bem, é o material que tu tem lá para tu estudar, cara. Tá, é um material para tu estudar. Estou resolvendo os exercícios e as minhas atividades vão ter sempre exercícios parecidíssimos com aqueles lá.
né? Todas as atividades, inclusive as avaliativas. Então, tá na sua mão aí a bola, cara. Tá na sua mão, tá bom? Espero que eu tenha falado tudo que eu tenho falado. Se eu esqueci, sei lá, eu falo depois. Mas vamos para nossa aula porque o nosso tempo é curtíssimo. O tempo é o que a gente menos tem. E eu não quero me atrasar. Tá legal, professor? Aquela atividade para assistir o vídeo eu assisti, mas esqueci de enviar. Então você vai lá no Classroom e clica no concluído, clica no devolver. Eu não sei como que aparece para vocês aí, ou no enviar para o professor. Mas vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Então vai lá e clica lá, tá bom? Muito bem. Galerinha, eu vou apresentar minha tela para vocês agora. Então, se você tiver alguma dúvida, eu não vou ver o chat, por favor. Chama no áudio, ou alguém chama no áudio. Quem que é o. Marcar como concluído, é isso aí, Henrique, pode ser isso aí. Quem que é o representante da turma? Vocês já elegeram o representante da turma? Sou eu, professor. Como que é o seu nome, que eu não estou vendo? Beatriz. Beatriz. Ô, Beatriz, então vamos combinar o seguinte: se algum colega seu fizer alguma pergunta no chat, você me chama, tá bom? Beleza. Então tá bom. Professor, aí pra não te atrapalhar, eu ligar o microfone, eu vou erguer a mão, tá? Que daí faz um barulhinho pro senhor ver. Aí quando você terminar de explicar, eu falo a pergunta. Pode ser? Pode ser. Quando der a brecha, você lê a pergunta para mim para eu não ter que sair da apresentação. Pode Beleza. ser assim? Uhum. Então, beleza. Galera, vocês estão vendo a apresentação aí, né? Tá na tela para vocês o exercício de número 11. Sim. Então tá bom. Eu vou dar continuidade um pouquinho na aula da semana passada, que é um conteúdo bem importante, né? A gente abordou, que é o deslocamento no MRU. Por que exercício 11, professor? Porque eu fiz até o 5 na aula, depois eu mandei o vídeo para vocês do 7, do 8, do 9, do 10, então estou dando continuidade, vou fazer aqui o 11 e o 12, tá? O 12 é da fórmula de Bhaskara, que eu faço questão de fazer junto com vocês, pelo menos um da fórmula de Bhaskara. O exercício 11 então diz assim, ó, a velocidade escalar de um trem se reduz uniformemente de 12 metros por segundo para 6 metros por segundo. Sabendo que durante esse tempo o trem percorreu uma distância de 100 metros, qual é o módulo de sua aceleração? Tá? Então veja, gente, vamos lá, vamos com calma. A gente precisa ler o problema, tá? Reler, extrair as informações. Ó. Então o trem reduziu a velocidade de 12 para 6, então eu vou marcar o 12 como velocidade inicial. Ele tinha 12, ele foi para 6, então 6 é a velocidade final. Tá certo? Tá? Não confunda os dois. Sabendo que durante esse tempo ele percorre uma distância, tá muito claro, né? Percorre uma distância de 100 metros. O que que é isso? Delta S. É o deslocamento que ele realizou. Qual é o módulo da sua aceleração? Tá bom. Ele quer o A. Certo? E agora, eu sempre falo para vocês do meu e-book, 7 passos para a resolução de um problema. Então, o primeiro é ler, o segundo é extrair a informação do problema. E o terceiro é escolher a equação. Aqui você tem um papel muito importante em escolher a equação, porque tem várias equações. É a da velocidade média, é a do vovô ateu, é o Torricelli, é o sorvetão. Temos várias equações. Bom, como a gente está falando de distância, então não é a aceleração média nem o do vovô ateu, porque não trabalha com distância. Então sobra para mim o sorvetão ou o Torricelli. E aí, como é que a gente sabe que a gente tem que usar o Torricelli aqui? Porque eu não tenho tempo, eu não tenho informação sobre o tempo. Aliás, todas as equações envolvem tempo, menos o Torricelli. Então, se ele não te deu tempo e ele não pediu tempo, provavelmente é o Torricelli. Quem que é o Torricelli? É o vovô e a vovó, né? Ao quadrado, mais duas amigas num triângulo social. Então perceba a equação, não tem tempo. Olha só, vê se não faz sentido. Eu tenho V final? Tenho, é 6. Tenho V inicial? Tenho, é 12. Tenho aceleração? Não, aceleração é o que eu quero. Então eu tenho delta? S? Tenho. Então tá tudo aqui, é só substituir na equação. Sem dificuldade nenhuma, tá bom? Então, ó, vamos lá, velocidade final, não misture as duas, é 6. E a inicial é 12. Mais 2 vezes o A, que eu não sei quem é, vezes o delta S, que é 100. 6 ao quadrado, 36. 12 ao quadrado, 144. Mais 2 vezes 2,
Perdão, 2 vezes 100, 200A. Beleza? Então, agora eu vou isolar o A, que é a minha incógnita. Para isso, primeiro, eu vou passar o 144 para o lado de cá do sinal de igual, e ele vai vir subtraindo, e sobrou do lado de lá 200A. 144 menos, aliás, 36 menos 144 dá menos 108. Tudo bem? Igual a 200A. E para isolar o A, eu vou mandar o 200 para o outro lado. O A está multiplicado pelo 200, então o 108 vai ficar dividido pelo 200. Certo? Então, fazendo essa conta aí, isso dá negativo 0,54 metros por segundo ao quadrado. Por que é negativo? Ó? Menos com mais, menos sinais diferentes nós temos, dá menos. Certo? Já tinha a resposta ali, a resposta 0,54. Então, o Torricelli é tranquilinho de fazer, ok? Eu vou agora fazer o 12, que é a fórmula de Bhaskara, a aplicação da fórmula de Bhaskara, que eu falei que eu fazia questão de fazer pelo menos um junto com vocês, né? Semana passada nós não fizemos. Exercício número 12. Diz o seguinte: certo móvel se desloca em MRUV, partindo da posição menos 12 da sua trajetória e movendo-se inicialmente no sentido contrário da orientação, com velocidade de 2 metros por segundo em modo. Sabendo que o mesmo é acelerado no sentido positivo, com 4 metros por segundo ao quadrado, determine em que instante o mesmo passa pela origem dos espaços. Bom, aqui já parece que é muito difícil de fazer. Bom, gente, o que a gente precisa fazer é ler o problema, ler, e depois ler de novo, extraindo as informações, tentando entender o que o exercício quer que você encontre. Tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, ele parte em MRUV, claro, é isso que a gente está estudando, da posição menos 12 metros. Então a posição inicial dele é menos 12 metros. Vou colocar aqui. Da trajetória, movendo-se inicialmente no sentido contrário. Isso aqui é muito importante para que a gente resolva corretamente. Sentido contrário da orientação, com velocidade de 2 metros por segundo. O que isso quer dizer? Que essa velocidade inicial é menos 12. Menos 12 não, menos 2. Tá? Lembre-se que velocidade negativa ou positiva é justamente indicando se ele está no sentido positivo da trajetória ou no sentido negativo da trajetória. Velocidade negativa não é andar de ré, tá? Só indica que ele está no sentido negativo. Indica que ele saiu do menos 12 e foi em direção ao menos 13. Ó, vou desenhar aqui para vocês. Ele saiu aqui do menos 12, aqui está o 0, aqui está o 1, etc e tal, né? Ele está no sentido negativo. Ele saiu daqui e foi para cá, ó. Sentido contrário da orientação. Então, por isso, eu preciso colocar um menos 12 aqui. Tá? Então, o exercício poderia ter falado com velocidade negativa? Poderia ter falado com velocidade de menos 2? Poderia. Mas ele disse de outra forma, sentido contrário da orientação da trajetória. Tudo bem, bem? Então, tá bom. Outra coisa, sabendo que o mesmo é acelerado no sentido positivo, então essa aceleração é positiva, com 4 metros por segundo ao quadrado, então essa é a aceleração. Determine o quê? O instante em que o mesmo passa pela origem dos espaços. Eu quero o tempo para ele estar na origem dos espaços. O que é a origem dos espaços? Não é posição inicial, lembre-se disso, hein? Origem dos espaços é ponto, marco zero da trajetória. Marco zero da trajetória. Então, mas professor, ele não vai passar pelo zero, porque ele está indo inicialmente para o negativo. Pois é, mas a gente discutiu bastante isso semana passada. Ele está em uma velocidade inicial para lá, mas ele tem uma aceleração inicial para cá. Então ele vai ir até essa aceleração conseguir anular essa velocidade toda e depois ele começa a retornar. Tá bom? Bom, gente, como vocês, para quem assistiu a aula lá, como vocês sabem, quando eu pergunto qual é o instante que ele vai estar em dada posição, eu vou ter que usar o sorvetão e vou ter que aplicar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, lembra lá da fórmula de Bhaskara. Né? O que é a fórmula de Bhaskara? Era uma coisa ax² mais bx
mais C igual a 0. E a gente fazia ela para encontrar o X. Quem é o nosso X aqui? É o tempo. Lembra? T quadrado, T... Lembra como que é o sorvetão? Só que a ordem é diferente, né? S mais V0T mais metade do A ao quadrado. Então, quem é o meu X? É o T. Então, toda vez que eu perguntar quem é o T, eu vou ter que provavelmente aplicar a fórmula de Bhaskara. Só não precisa aplicar a fórmula de Bhaskara se eu tiver uma velocidade inicial nula. Aí eu não preciso aplicar a fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Então, o que a gente precisa fazer inicialmente nesse exercício? Inicialmente, eu preciso montar o meu sorvetão. Tá bom? Então, é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Então, primeiro, vamos escrever aqui. Primeiro, montar a equação horária dos espaços, né? No MRU, que a gente chama carinhosamente de sorvetão. Então, a fórmula geral é essa aqui. S é igual a posição inicial, velocidade inicial, aceleração dividido por tempo, aceleração dividido por 2 igual a tempo ao quadrado. Tudo isso eu tenho aqui, ó. Eu tenho quem é a posição inicial, é menos 12, eu tenho quem é a velocidade inicial, é menos 2, eu tenho quem é a aceleração, que é 4. Então, é só substituir e vai ficar assim, então, a equação. S inicial, menos 12, mais velocidade inicial, menos 2, vezes t, mais aceleração, 4, dividido por 2, t ao quadrado. Claro, vou fazer esse jogo de sinal aqui, e vou fazer essa divisão aqui. Então, a equação horária desse corpo é essa aqui, ó. Menos 12, menos 2 vezes t, mais 2t quadrado. Tá? Então, eu fiz esse jogo de sinal, mas com menos dá menos, e eu dividi 4 por 2, que dá 2. Então, muitos dos exercícios que você pode encontrar também é ele já dando a equação horária, né? Vocês viram, para quem assistiu a aula, que eu mandei, vocês viram, né? Que ele, um móvel se desloca de acordo com essa equação horária, com tal equação horária. Aqui nesse exercício eu quis fazer diferente, eu quis propor para a gente montar a equação horária junto, para lembrar o que ela significa. Então, é agora que vai entrar a aplicação da fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque eu quero saber quem é o tempo, ou em que instante ele vai estar na origem dos espaços, ou o S vai ser 0. Tudo bem? Acho que é melhor eu escrever de vermelho para vocês, não? Fica mais fácil de enxergar. Tava me irritando aquele vermelho e branco, porque me lembra do São Paulo, aí eu fico irritado. Mas acho que é melhor para vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a equação horária, que está aqui, vou reescrevê-la, menos 2t mais 2t quadrado, e eu vou igualar a 0 o S. Então, vou aplicar a partir daqui a minha fórmula de Bhaskara. Lembrando que, quem está sozinho aqui é o C, mas quem está junto com o T é o B, e quem está junto com o T quadrado é o X quadrado. Tá? É o A, perdão. Quem está junto com o T quadrado é o A. Tá bom? Que representaria o T quadrado é o mesmo que o A quadrado. Bom, vamos lembrar da fórmula de Bhaskara? Quem não lembra dela, é menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Sendo que o delta é B quadrado menos 4AC. Tudo bem? A minha sugestão para você que não gosta muito de Bhaskara, tem dificuldade com Bhaskara, faz o delta ao quadrado. Faz o delta separado, perdão. Faz o delta separado. Tá bom? Bom, antes de fazer o delta, vamos só lembrar então quem são os A, o B e o C para a nossa equação. Quem é o C? É menos 12. Não vai me esquecer do sinal. Quem é o B? É menos 2. Quem é o A? Perceba que o A da Bhaskara não é o valor da aceleração. É quem está multiplicando o T quadrado, que é metade da aceleração. Toma cuidado com isso. Tudo bem? Promete que vocês vão tomar cuidado? Então, o meu
A é 2, o meu B é menos 2 e o meu C é menos 12, certo? Então agora vamos resolver a minha fórmula de Bhaskara. Calculando primeiro o delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Eu errava muito Bhaskara por causa desse menos aqui, ó. Jogo de sinal. Então, quem é o B ao quadrado? O B é 2, menos 2, aliás, ao quadrado. Menos 4, que multiplica o A, que é 2, que multiplica o C, que é menos 2. Certo? Bom, menos 2 ao quadrado dá mais 4, porque menos com menos sempre vai dar mais. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Opa. O computador não está aguentando essas aulas online. Então, dá mais, certo? 2 vezes 4, 8. E 8 vezes 12, 96. 4 mais 96 dá 100. Olha, o delta tem uma raiz exata. Tá bom? Então, o delta é 100. Então, agora vamos aplicar a fórmula de Bhaskara aqui. Menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por... Tá difícil, gente. Tá difícil, galerinha. Dividido por 2 vezes A. A outra coisa que eu errava é que eu sempre esquecia de pôr o A ali no denominador. Sempre achava que era dividido por 2. Então vamos substituir os valores aqui. Menos B. Bom, quem é B? O B é menos 2. Não vai esquecer do sinal. Mais ou menos raiz de 100 dividido Ô, por professor, 2 vezes o A, que é 2. Pois não. volta rapidinho no Pode delta. falar. Desculpa, não entendi. Voltar na resolução do delta rapidinho. Claro. Aí está. Por Você quer que perguntar que alguma coisa? fica... Ah, Hum, não, agora eu entendi. Entendi. por que ficou positivo 96? Não, é que eu ia perguntar por que que tem um 4 ali, só que aí eu lembrei que é da fórmula. E isso é do B ao quadrado, né? O B é menos 2 ao quadrado, 4. Certo? Certo. Muito obrigado por sua pergunta. Sempre façam tire suas dúvidas, galera. Menos com menos dá mais, sinais iguais, dá mais 2. Mais ou menos, raiz quadrada de 100 é 10, dividido por 2 vezes 2, 4. Então, eu sempre errava a Bhaskara, porque eu esquecia de pôr o A aqui embaixo. Eu sempre fazia dividido por 2. Bom, então nós temos duas respostas. X1, que é 2 mais 10 dividido por 4, e o X2, ou T2, né, se você quiser fazer com T, faz mais sentido ainda, mas é o nosso X aqui. 2, opa, perdão, já fiz o fazendo o resultado. 2 menos 10 dividido por 4. Resolvendo o X1. 2 mais 10, 12, dividido por 4, 3. Ok? 2 menos 10, menos 8, dividido por 4, menos 2. Meu Deus do céu. Calma aí que a gente chega lá. Dividido por 4, que dá menos 2. Tá certo? Então, a resposta dessa questão é: ele passará pela origem das posições, na posição 0, 3 segundos depois do início do movimento. Então, esse que seria o nosso T1. E o T2 diz que é menos 2 a resposta. Então, a gente fala assim, mas não existe tempo negativo, não faz sentido isso para nós. Na verdade, até que faz. É que você pode imaginar que se ele tivesse vindo, né, se esse
esse movimento não se iniciou aqui, se ele tivesse já se movimentando anteriormente, ele estaria no zero, teria passado pelo zero, 2 segundos antes de chegar no 12. Tá? Mas claro que você vai colocar como resposta para a pergunta, ele passa pelo espaço 3, pelo origem dos espaços, pelo ponto zero, 3, no instante 3, ou 3 segundos depois de sair do 12. Então ele vai no sentido negativo e 3 segundos depois ele já está lá no zero. Então ele já tá num movimento crescente ali, tá? Certo, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa disso aqui? Professor, em todos os exercícios que usa a fórmula de Bhaskara, sempre vai ser a resposta vai ser o positivo ou pode acontecer de ser a resposta negativa? Nesse tipo de exemplo, nesse tipo de exercício, só o positivo, tá? Se você fizer a Bhaskara, perguntou a que instante ele passa pelo zero. Se você fizer a Bhaskara, tem essa possibilidade, né? Você faz a Bhaskara e as duas respostas dão negativas. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele não vai mais passar pelo zero. Ele teria passado no passado, né? Teria passado no passado. Mas a partir do início, ele não passaria. Então, suponha que a gente fez todo esse exercício aí e as duas respostas deram negativas por tempo. Então, a gente diria que ele não vai mais passar pelo zero. Tá? Então, ele saiu do 12 e só vai para lá. Então, tá? Certo, bebês? Então, tá bom. Então, nós vamos agora dar continuidade falando dos gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Tá bom? Nós falamos um pouco já na aula da semana passada a respeito dos gráficos. Nós vamos ter o gráfico de velocidade em função do tempo. É o gráfico que vocês já estão mais acostumados, o gráfico de uma função afim. Por quê? Como que a velocidade varia em função do tempo? Vovô ateu. Qual é a equação horária das velocidades? Vovô ateu. É uma função afim, ó. Y do tipo b mais ax. Uma função do primeiro grau que a gente chama, né? Tá bom? Não tem quadrado nenhum. Então é uma reta. Ela vai ser assim quando a aceleração for positiva ou assim quando a aceleração for negativa. Tudo bem? E a área abaixo desse gráfico vai indicar o deslocamento, né? É daí que sai a equação do sorvetão, né? O ΔS lá. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, sai disso aqui, calculando a área de um trapézio. Tá? Porque quem é o ΔS? É só se passar esse S0 para lá, né? Então, ΔS é V0t mais AT quadrado sobre 2. Então, não vamos nem pensar em entrar nisso, a gente não tem tempo, mas é o cálculo da área de um trapézio. Bom, o gráfico da aceleração vai ser um gráfico bem inútil para nós, dificilmente você vai se deparar com esse exercício, porque a aceleração é constante. Qual é o gráfico de uma função constante? É assim, é uma reta horizontal. Pode ser assim, se a aceleração for negativa, positiva, ou pode estar aqui embaixo, né, abaixo do eixo horizontal, se a aceleração for negativa. A área abaixo do gráfico é a variação da velocidade. Não tem muita utilidade isso para nós. Agora, o grande cara disso aqui, o grande personagem, é o gráfico da função do espaço por tempo. A gente já discutiu na aula da semana passada que ela é uma parábola, por quê? Porque a posição varia, né, de acordo com uma parábola. Acabamos de fazer a Bhaskara aí, né? Então não tem erro. É uma coisa do tipo C mais BX mais AX quadrado. Então esse é o gráfico. Ele tem a concavidade para cima quando o A é maior que zero e para baixo quando o A é menor que zero. Quem é o A? O A é a aceleração, que por coincidência é o A da Bhaskara também, porque é a aceleração que multiplica o t quadrado. Mas o A da Bhaskara é metade da aceleração, porque quem multiplica o t quadrado é metade da aceleração. Tá? Então, quando ele está falando o A aqui, é a aceleração.
Tá aqui, por coincidência, é o dobro do A lá da Bhaskara. Então, se a aceleração é positiva, o A também da Bhaskara é positivo. E é o A, se você lembrar lá da matemática, que define a concavidade da parábola, né? Concavidade para cima, como está no primeiro caso, e concavidade para baixo, como está no segundo. O vértice é o ponto de velocidade zero ou de inversão de movimento. Discutimos bastante isso na semana passada. E eu tenho aqui os pontos, ó, onde ele passa pela origem dos espaços, que são esses pontos onde ele está cruzando o eixo horizontal, ó. Por quê? Se você pegar esse ponto aqui, ó, e projetar no eixo horizontal, você vai ver que está sobre o eixo horizontal. Então, o valor do S nesses dois pontos aqui, ó, são os valores para S0. Tá? Então, são os instantes, porque o eixo horizontal é tempo, né? São os instantes que ele passa pela origem dos espaços. Perceba que nesse movimento aí, ele passou 2 vezes pela origem dos espaços. Por quê? Ele saiu de uma posição negativa, passou pelo zero, foi numa posição negativa que ele mudou o sentido, então ele voltou e passou pelo zero de novo. Tá certo? O gráfico do exercício que nós acabamos de resolver não é assim. Ele passa pelo zero uma única vez. Porque é um gráfico assim, ó. Ó. Ele saiu. Vou tentar reproduzir aqui. Ele saiu de uma posição negativa do menos 12. Tá? Lembra? Ele moveu-se inicialmente no sentido negativo. Ele moveu-se inicialmente no sentido negativo e logo ele inverteu já de sentido e no instante 3 segundos ele estava passando pelo zero. Tá? Então vai ter, nem sempre a gente vai ter essas situações onde ele passa 2 vezes pelo zero, né? Depende de onde ele saiu, né? Ou depende de onde ele saiu, ele não vai passar nunca pelo zero. Tá bom? Então, esse slide aí ajuda muito vocês, quando vocês tiverem dúvida, vocês imprimam ele, colhem no caderno, copiem no caderno, ó. Você tem a posição inicial, T1 é o instante onde ele passa pela origem dos espaços, T2, esse ponto aqui, ó, é velocidade zero, que indica mudança de sentido, aqui ele estava sendo retrógrado, passou a ser progressivo, tá? E o T3, de novo, aqui ele está passando pela origem dos espaços. Então tá tudo escrito aqui para vocês. Então, uma coisa que você precisa perceber também é essa mudança de sentido, esse ponto V0. A gente vai tratar. Veja bem. Até ele mudar de sentido, até o T2 aqui, ó, que é o vértice da parábola, ele desenvolvia um movimento retardado. Por quê? Porque olha para a posição está diminuindo, então velocidade inicial é negativa, velocidade inicial. E a aceleração do corpo é positiva, olha a concavidade da parábola. Então, esse primeiro trajeto, essa primeira parte aqui, é um movimento retrógrado e retardado. Meu Deus, o celular não para de vibrar. Agora, depois, o que aconteceu? Aqui o ponto zero é onde a aceleração venceu a batalha. Então, daqui para cima, perceba que ele está aumentando sua posição, tá? Então, daqui para cima, a velocidade passa a ser positiva. E a aceleração sempre foi positiva. Então, é um movimento progressivo, velocidade positiva, e é acelerado. Por quê? Porque os dois têm o mesmo sinal. Ó. O movimento é retardado quando velocidade e aceleração têm sinais diferentes, tá bom? Aqui é a mesma coisa, só que com um gráfico onde a aceleração é negativa, então você tem a posição inicial, você tem um instante onde ele passa pela origem dos espaços, você tem um instante onde ele muda de sentido, aqui ele só passa uma vez pela origem dos espaços, você tem aqui a inversão, né? Aqui é velocidade zero. Então, como é que é a situação? Vou analisar a mesma situação, e vai ser a última vez que eu vou fazer, hein? Ó. A mesma situação. Aqui nessa primeira parte, como é que era esse movimento? Ó, percebe que o S está aumentando, então ele tinha uma velocidade inicial positiva.
Mas a aceleração é negativa, professor. Por quê? Porque ele está voltado de cabeça para baixo. Então, eu tenho aqui um movimento retardado. Acabei de falar. O movimento é retardado não é quando a aceleração é negativa. É quando a aceleração tem um sinal diferente da velocidade. Porque isso quer dizer que elas são contrárias. Então, ele é progressivo, porque a velocidade é positiva. Então, é progressivo. Mas é retardado. E a partir do vértice, então ele vai inverter o seu sentido, né? Então aqui, ó o que está acontecendo com a posição? Está cada vez ficando menor, né? Até que ela passa pela posição zero e continua. Então aqui eu tenho uma velocidade negativa. E a aceleração sempre foi negativa. Então aqui eu tenho um movimento acelerado. Mas, professor, a aceleração é negativa. Tudo bem. Mas ele é acelerado. Por quê? Porque ele tem o mesmo sentido da velocidade. Também é negativo. Então ele está indo no sentido contrário. Ele é retrógrado. Retrógrado. Mas é acelerado. Ele fica cada vez mais rápido. No sentido negativo? No sentido negativo, mas cada vez mais rápido. A aceleração dele vai ficar cada vez maior. Só que aliás, a velocidade, perdão. Vai ficar cada vez maior, só que negativa. Vai de 0 para -1, -2, -3, -4, -5, menos 20 metros por segundo e assim por diante. Tá? E a gente já discutiu isso na semana passada, mas vale lembrar, esse gráfico não representa a trajetória. Não é a trajetória, não é os pontos por onde o corpo passou. Tá? A trajetória é uma linha reta, que ele vai e volta sobre a mesma linha. Nós estamos no movimento retilíneo. Cuidado, isso é muito confuso. Bom, então, tudo que está nesses slides aqui, eu já discuti com vocês, ó. Então, exceto aqui, ó, no gráfico de V por T, aqui é o ponto de inversão de sentido, porque, ó, é um gráfico de velocidade. Então, esse é o ponto da velocidade zero. Ou esse aqui é o ponto da velocidade zero, da inversão de sentido. Então, por exemplo, aqui eu tenho um movimento progressivo e retardado. Por quê? Porque a velocidade é negativa, ó. Velocidade negativa. Mas a aceleração é positiva, porque essa velocidade está crescendo. E a partir daqui eu vou ter um progressivo, a velocidade passa a ser positiva e acelerado. Aqui é o contrário. Ó, pela inclinação da reta, a gente sabe que a aceleração é negativa. Então, no primeiro momento, eu tenho um movimento progressivo. A velocidade está diminuindo. Tá? A velocidade está diminuindo. Então, não é progressivo, não. Ele é retrógrado, né? Perdão, ele é retrógrado, porque a velocidade está diminuindo. Tá ficando cada vez menor até vir para zero. E retardado, por quê? Ela está diminuindo, mas a velocidade aqui é positiva. Então, ela é contrária à aceleração. E, claro, ela vai para zero e aí ela passa a ter uma velocidade negativa. Então, ele passa a ser um movimento acelerado, retrógrado acelerado. Por quê? Porque aqui a velocidade também passa a ser negativa. Certo? Aqui eu já expliquei para vocês. Ó. Aqui nós temos um clássico exemplo onde ele não passa pelo zero. Ó. Ele sai de uma posição positiva e ele inverte o sentido antes da posição zero. Então, ele volta. Então, não vai passar pelo zero. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos para os exercícios. Que horas são? 9h59. Um carro se desloca. Eu não vou fazer esse número 1, eu vou fazer esse aqui. Deixa eu escolher só um para fazer, por favor. Vou fazer o 3. Vou fazer o 3 para vocês, tá? Exercício 3. O gráfico da função horária dos espaços de um móvel em um movimento retilíneo uniformemente variado, sabendo que o corpo inicia seu movimento com velocidade de menos 4 metros por segundo, determine a aceleração do corpo, o deslocamento escalar nos primeiros 2 segundos, o deslocamento escalar nos primeiros 6 segundos. Bom, professor, estou boiando. Bom, primeira coisa, gente, vocês precisam perceber que, ó, eu tenho aqui posição inicial. Deixa eu mudar a cor da minha caneta. Tenho aqui posição inicial do corpo. Já sei quem é. 3 metros por segundo. Que outra informação eu tenho?
Eu sei que no instante 3, ó, ele passa pela posição 0. No instante 3, ele está no 0 no instante 3 segundos. E o que está acontecendo aqui na posição menos 1 metro? Hã? O que está acontecendo aqui? O que é isso aqui? É a velocidade zero. Então eu posso aplicar o Torricelli para descobrir quem é a aceleração. Por quê? Eu sei quem é a velocidade inicial e eu sei que depois de ele percorrer 4 metros, posso calcular esse ΔS aqui, 4 metros, a velocidade vai para zero. Eu não tenho em que instante ele foi para zero. Por isso que eu não posso usar o vovô ateu, né? Se eu tivesse um instante, eu ia para o vovô ateu e achava a aceleração. No instante zero era 4 metros por segundo a velocidade, no instante tal era zero. Mas eu não sei quem é esse instante, então tem que ir para o Torricelli. Tá? Então, qual que é a diferença do gráfico? Eu já falei isso para vocês em outro vídeo, sei lá. A diferença no gráfico é que eu tenho a informação distribuída de outra forma. Eu tenho a posição inicial, 1, e eu sei onde a velocidade era menos 4, velocidade inicial. E eu tenho aqui que na posição menos 1 a velocidade é zero. Então, eu posso calcular esse ΔS aqui, posição final, menos 1, posição inicial, mais 3. Então, é menos a posição inicial, tá? Lembra do ΔS? Vou escrever aqui embaixo para vocês. S final menos o inicial. Esse é porque o S final é negativo e esse menos é o da fórmula. Então, dá menos 4 esse deslocamento. Tudo bem? Então, eu tenho velocidade inicial, tenho velocidade inicial e final, tenho ΔS, posso aplicar o Torricelli e descobrir quem é a aceleração do corpo, ok? Velocidade final é zero, final não, né? Mas é para aquele pedaço que eu peguei, né? Ele foi para zero depois de percorrer 4 metros. Então, vou colocar a velocidade inicial menos 4, o A quem eu quero e o ΔS menos 4. Certo? Então, 0 ao quadrado é 0, menos 4 ao quadrado, 16, mais com menos, 2 vezes 4, 8A, 16 vem para cá, negativo, fica menos 8A, o 8 vai passar dividindo, menos 16 dividido por menos 8, menos sinais iguais, dá mais. Tananana. Tá aí. Aceleração positiva, sim. Olha para o gráfico, concavidade para cima. Professor, mas o deslocamento, se eu colocar 4 lá, se eu não pôr o negativo, vai dar errado? Vai. Vai dar menos 2 a aceleração. Tá bom? Então, agora que eu tenho menos 2, a aceleração do corpo, eu posso ir fazendo a letra B e a letra C, que pede deslocamento escalar nos primeiros 2 segundos, nos primeiros 6 segundos. Como é que eu vou descobrir o deslocamento escalar? Letra B. Como é que eu vou descobrir o deslocamento escalar nos primeiros 2 segundos? Bom, eu sei qual é a posição inicial. Se eu souber qual é a posição dele no instante 2, eu faço a posição final, menos inicial, e descubro o deslocamento. Então, o que eu vou fazer, na verdade, tanto na B quanto na C, é calcular a posição no instante 2. E daí eu descubro qual é o deslocamento. Para calcular a posição, eu vou ter que montar o sorvetão do corpo. Tá bom? Lembrando que eu tenho posição inicial como 3, velocidade inicial menos 4 e acabei de descobrir que a aceleração é 2. Estou sendo um pouco mais rápido aqui, né? Porque a gente já estourou nosso tempo de novo. Então, velocidade menos 4 e a aceleração 2 sobre 2t quadrado. Tá? Então, o nosso sorvetão fica assim, 3 menos 4t, 2 dividido por 2, 1t quadrado, não precisa colocar, é o próprio t quadrado, tá?
E agora o que eu faço? No lugar do T eu coloco 2, porque eu quero descobrir qual é a posição dele no instante 2. Tá? Então fica 3 menos 4 vezes 2 mais 2 elevado ao quadrado. Primeiro faz ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, mais menos 4 vezes 2, menos 8, 3. Então fica assim, eu tenho mais 7 e devo 8 menos 1. Ele está na posição menos 1, no instante 2. Então, a gente descobriu por coincidência que é nesse instante aqui que a velocidade se anula, né? Se tu jogar no vovô ateu, tu vai perceber isso, né? Que esse aqui, vovô ateu. Agora você tem a aceleração, ó. Velocidade inicial é menos 4, aceleração é 2. Em que instante essa velocidade vai para zero? Vai dar no instante 2. Então, realmente bateu, ó. No instante 2, ele está na posição menos 1, tá? Então, esse ΔS a gente já sabe. A gente já sabe quem é esse ΔS. A gente já fez. É menos 1 menos a posição inicial, que é mais 3. O ΔS é menos 4 metros. Tudo bem? Eu vou deixar a questão 6, a letra C desse exercício para o próximo encontro, porque a gente tem uma discussão interessante para fazer. Então, eu vou agora encerrar a minha gravação. Não, preciso fazer a chamada antes de encerrar a gravação para ficar registrado aqui. Então, só vou ler o nome de quem está aqui, não precisa escrever nada no chat. É o meus queridos Adriano, Ágata, Ana Vitória, Brian, Bruna, Júlia, Eduardo, Emanuele, Emily Vitória, Emily Fernanda, Gabriela, Gabriela Almeida, Gabriela Batista, Giovana Gabriele, Guilherme Silva, Heloísa Boletti, Heloísa Rubim, Henrique Campos, Beatriz, Hugo, Ingrid, José Roberto, Júlia, Cauê, Lana, Lauane, Marcela, Maria, Clara, Maria Eduarda, Milena Pio, Murilo, Samuel Acioli, Samuel Marcelino, Samuel Pessinger, Cibele, Sofia, Vitória, Vinícius. Então agora estou encerrando a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar também. Se não, até a próxima. Valeu!